Faça uma experiência com você, sem compromisso, não paga nada. Começa a perceber aquele momento em que você está ali sentado no sofá, de boa, ou fazendo qualquer coisa, e aquele pensamento negativo vem. Vem aquela lembrança daquele trauma, ou daquela vergonha que você passou. Comece a perceber esse momento. O seu corpo. Geralmente, seus batimentos aumentam, o estômago, né, começa a dar aquela contorcida, aquilo já te gera uma ansiedade, você começa a querer roer unha. Geralmente é isso que acontece, né? E isso é tudo que um pensamento pode fazer contra você. Por pior que ele seja, por pior que seja a lembrança, o trauma, ele é só um pensamento. E se a gente toma essa consciência, né, se a gente cria esse senso de realidade em observar a realidade nua e crua, a gente consegue separar essas duas dimensões, né? A dimensão da realidade, que é o aqui e agora, e a dimensão do pensamento, que envolve passado e futuro, né? Que é só memórias. E o mesmo acontece quando você está lá num cinema, assistindo aquele filme de terror. Pensa naquele filme horroroso de terror. Né? Você se envolve no filme ali, você sente aquela perturbação. Só que qual que é a realidade de tudo isso? A realidade nua e crua. Você está ali, sentado numa poltrona, num shopping, assistindo o filme. Um filme que daqui a pouco ele vai acabar, vai acender as luzes ali, você vai sair, vai dar aquela volta no shopping depois, vai comer um McDonald's, qualquer coisa. Essa é a realidade. E muitas vezes a gente não percebe a realidade, né? Porque aquela fantasia, o pensamento nos puxa. E aí a gente vive muito mais na imaginação do que a gente pensa. A gente está muito mais fora da realidade do que a gente gostaria de pensar. Então, esse é o intuito do vídeo. Comece a observar, comece a entender que você é a consciência que observa aquela procissão de pensamentos. Né? O pensamento positivo é a mesma coisa. Faça o teste. Você pensa numa coisa boa, né? Numa lembrança legal, uma coisa boa. Aquilo vai te gerar um bem-estar, né? Uma coisa gostosa no corpo. Mas isso é só um pensamento. Então, se você tem esse discernimento, né, de perceber os momentos em que você começa a mudar seu comportamento, a mudar ali sua fisiologia, aí você vai ver, é um pensamento. Ó. Eu estou ansioso porque eu pensei tal coisa, isso gerou essa sensação em mim. E aí você vai fazendo isso, né, você cria esse hábito de se observar, e aí a fantasia do pensamento, ela vai perdendo a força diante de você. Né? Você vai tendo aquela compostura observadora, e aí aquele trauma, aquela lembrança ruim, não vai te assustar mais, não vai te causar aquele pânico mais por dentro, né? E assim você vai enfraquecendo os pensamentos negativos. Porque essa coisa de, pensa só positivo, não, isso eu não acredito muito. A natureza da nossa mente é essa mesmo. É pensamento positivo e negativo. É uma eterna procissão de pensamentos. A gente sempre vai vir pensamento negativo na nossa cabeça, não tem jeito. Mas o importante é a gente não entrar na pilha dos pensamentos. É manter a compostura e saber. Não, peraí. Eu estou aqui sentado e isso é tudo que eu tenho. O agora é tudo que eu tenho.
né? E então saiba disso. Todo trauma, todo pensamento ruim, negativo, ele vai te gerar sim aquela perturbaçãozinha, né? Vai alterar seus batimentos, gerar uma ansiedade ali, mas isso é tudo que ele pode fazer contra você. Se você observar o real mesmo, a realidade nua e crua, você continua ali, ó, intacto. Assim como você fica quando você vai no cinema, né? O filme ali pode ser horroroso. No entanto, qual que é a realidade? Você está ali numa poltrona de shopping assistindo um filme. Essa é a realidade, que muitas vezes a gente não percebe, né? Tudo bem, nos filmes a gente percebe mais, é óbvio. Mas com os pensamentos negativos a gente não tem essa percepção. Ele acaba nos puxando e aí a gente acaba sendo como aquela folha levada ao vento, né? Ao vento dos nossos pensamentos. Então, esse é o único truque da mente contra você. E se você descobre esse truque, você pega esse truque, ela não vai mais te assustar, como assustava antes, né? Ela não vai causar reação mais em você, como causava antes. E aí você recupera a sua lucidez, a sua percepção da realidade, né? E aí você tem aquela visão mais panorâmica, né? Aquela visão mais ampla. Opa, peraí, o pensamento veio. Ah, não vou entrar não, senão eu vou sentir esse monte de coisa ruim em mim e eu não vou entrar, eu vou ficar aqui. É tudo que eu tenho, ó. Eu estou aqui sentado. Não está acontecendo nada. Eu estou aqui no sofá sentado. Então, quando o pensamento negativo vier, você desmoraliza ele. Você não entra na pilha dele. E aí ele não vai causar reação em você. Então, tem esse senso de realidade, né? Sabendo aí distinguir a dimensão da realidade, que é o aqui e agora, tudo que você tem, tudo que eu tenho. Eu estou aqui sentado no sofá, mais nada. E a dimensão do pensamento, né? Que envolve passado, futuro, memórias. Ah, mas isso é um trauma, é uma lembrança ruim. Eu realmente vivi aquilo, aquilo foi verdade. Realmente, você viveu aquilo. Porém, hoje, aquilo não existe mais. É como aquele seu ente querido. Aquela pessoa que você conviveu, teve bons momentos com essa pessoa. Mas hoje, essa pessoa não existe mais. Você tem uma memória dessa pessoa. Não é mesmo? Tenta abraçar ela aí agora, ver se você consegue. Você vai abraçar o vento, porque ela não existe mais, essa pessoa. Ela é só um pensamento na sua cabeça. Portanto, tenha essa consciência que um pensamento negativo, por mais horroroso que ele seja, ele nunca vai passar de um pensamento. E isso é tudo que ele é. É só um pensamento. Então, eu espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se ajudou, deixe o seu comentário aqui, se você já fez essa experiência, se você já percebe isso, deixe a sua opinião registrada aqui nos comentários. Valeu? Então, um abraço.